Olá, tudo bem? Vamos lá para mais um dia do nosso projeto Leitura da Bíblia. E hoje vamos iniciar a leitura do livro Levítico. A versão utilizada da Bíblia é de João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Leremos os capítulos de 1 a 4. Inscreva-se, curta, compartilhe, comente. Vamos lá? Capítulo 1 de Levítico. Os holocaustos. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E, se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para holocausto, oferecerá macho sem mancha, e a degolará ao lado do altar, para a banda do norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue à roda do altar. Depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, a fressura e as pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote tudo isto oferecerá e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E,
Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos, e o sacerdote a oferecerá sobre o altar. Ele torcerá o pescoço com a sua unha e a queimará sobre o altar. E o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar para a banda do oriente, no lugar da cinza, e fendê-la-á com as suas asas, porém não a partirá, e o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Capítulo 2 de Levítico: As ofertas de manjares. E, quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E a trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é, de ofertas queimadas ao Senhor. E, quando ofereceres oferta de manjares, cozida no forno, será de bolos asmos, de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorões asmos, untados com azeite. E, se a tua oferta for oferta de manjares cozida na caçoula, será da flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite, é oferta de manjares. E, se a tua oferta for oferta de manjares da sertã, far-se-á da flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de manjares, que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de manjares o seu memorial e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é, de ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta
das primícias. Porém, sobre o altar não subirão por cheiro suave. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. E, se ofereceres ao Senhor oferta de manjares das primícias, oferecerás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeite e porás sobre ela incenso. Oferta é de manjares. Assim, o sacerdote queimará o seu memorial do seu trigo trilhado e do seu azeite, com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Capítulo 3 de Levítico. Os sacrifícios de paz ou das graças. E, se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em roda. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. Então, ambos os rins e a gordura que está sobre eles e sobre as tripas e o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E, se a sua oferta for de gado miúdo, por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem mancha a oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também tirará ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá.
e porá a sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. Como também tirará ambos os rins e a gordura que está sobre eles e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Já é da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Capítulo 4 de Levítico. O sacrifício pelos erros dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e fazer contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado com os rins tirará. Como se tira do boi, do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco, isto é, todo aquele novilho, levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza, se queimará. O sacrifício pelos erros do povo.
Mas, se toda a congregação de Israel errar e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á um novilho perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura e queimá-la-á sobre o altar. E fará a este novilho como fez ao novilho da expiação, assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhes será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado da congregação. O sacrifício pelos erros de um príncipe. Quando um príncipe pecar e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado, no qual pecou, lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho, sem mancha, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois, o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, o resto do seu sangue derramará a base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e este lhe será perdoado. O sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. E, se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e assim for culpada, ou se o seu pecado, no qual pecou,
lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha, pelo seu pecado que pecou. E porá sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado e a degolará no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela. Ele será perdoado o pecado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha a trará. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois, o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, todo o resto do seu sangue derramará na base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados que pecou, ele será perdoado o pecado. Amém. Fizemos então a leitura dos capítulos de 1 a 4 de Levítico. Que Deus nos abençoe e até a próxima.